Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, se Deus quiser. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história do famoso discurso de ódio. Parece que hoje tudo que se fala, que um determinado grupo fala, é discurso de ódio. Até um gabinete do ódio estão acusando o presidente de manter na estrutura do poder. Mas eu gostaria de fazer com que a gente entendesse como nasceu tudo isso. Eu gostaria, antes de pedir o seguinte: me ajude nesse canal. Clique aqui embaixo do canal no nome G. Vital. Vai aparecer acima do vídeo o nome playlist. Acesse a nossa playlist e eu tenho certeza que a cada vídeo que você assistir aqui, você vai ter uma noção maior, porque você vai conhecer um pouquinho dos bastidores da nossa história e vai poder compreender melhor um pouquinho tudo isso que nos cerca hoje, principalmente do que diz respeito às questões ideológicas, tá bom? Conto com você. Vamos lá. Eu queria começar esse vídeo com uma frase muito emblemática. É a frase: o ódio ao antigo regime excedeu a todos os ódios. Veja, ódio já é um sentimento ruim e muito grande. É uma raiva imensurável. Mas a frase diz que o ódio ao antigo regime, ele excedeu a todos os ódios. Essa frase diz tudo, não é? Essa frase está no livro O Antigo Regime e a Revolução, de Alexis de Tocqueville. É bom a gente comentar o seguinte: Tocqueville, ele nasceu no início do século XIX, em 1805, então ele acompanhou todo esse processo revolucionário na França. Porque a Revolução Francesa, ela foi um primeiro grande experimento político, econômico, social, para a criação de uma nova sociedade. Aqueles ideais de igualdade, liberdade e fraternidade foi um pretexto que foi criado para se estabelecer uma nova ordem social que foi chamada de nova ordem mundial. E é justamente nesse contexto de nova ordem mundial que se teve a ideia de criar um governo para as nações, um governo global, um governo mundial. O que importa para nós é que Tocqueville diz que o ódio a esse regime, ele foi maior, ele excedeu a todos os outros ódios. Por isso que a Revolução Francesa, ela foi um experimento sanguinário. A gente precisa compreender que esse movimento revolucionário, ele era executado por quem? Por um grupo de parlamentares revolucionários de esquerda, ali na Assembleia Nacional Constituinte, naquele período revolucionário, por estarem à esquerda, foi chamado de um movimento de esquerda. E o que acontece? Eles eram marcados por um radicalismo violento. E eu diria que o primeiro líder de esquerda do mundo foi Maximilien Robespierre. Robespierre, naquele período revolucionário, ele chega ao poder com o seu grupo. E esse período foi marcado pelo terror. Sim, Robespierre, ele institui ali o que foi chamado de período do terror. E aí eu quero trazer uma coisa muito interessante. O ódio, ele foi estabelecido em lei. Sim, parece absurdo, mas o ódio, ele foi legalizado num decreto que eu vou ler aqui para vocês vão me acompanhar. Olha só, decreto votado pela Convenção no dia 23 de agosto de 1793. A partir de agora, até que os inimigos sejam expulsos do território da República. Quem são esses inimigos? Todos aqueles que se opõem à revolução. Todos aqueles que não aceitam a revolução, que criticam aquela violência, foram chamados de inimigos da França, inimigos da revolução, foram chamados de contra-revolucionários e por isso precisavam ser eliminados. Vamos lá. Então o decreto segue. Todos os franceses estão em regime de recrutamento permanente para os serviços do exército. Veja as tarefas aqui sendo distribuídas. Os jovens irão ao combate. Os homens casados forjarão armas e transportarão os gêneros de subsistência. As mulheres farão as tendas de campanha, as roupas e servirão em hospitais. Os velhos serão levados às praças públicas para exercitar a coragem dos guerreiros e pregar o ódio aos reis e a unidade da República. Você entende agora que o ódio foi legalizado, o ódio foi estabelecido através de um decreto. E a ordem era que aquelas pessoas de mais idade, já que elas não podiam fazer o papel das mulheres e nem podiam ir à guerra, elas iriam ficar pregando o ódio aos reis. Eles conseguiram manipular a opinião pública para odiar o rei e a rainha. Existiam defeitos naquele período da monarquia? Claro que existia.
mas não havia esse ódio. Tudo isso foi para atender aquele projeto que eu disse aqui no início do vídeo. A quem se destina o ódio revolucionário? Na Revolução Francesa, o ódio era destinado ao antigo regime. No nazismo, o ódio era destinado aos judeus. E no socialismo/comunismo, o ódio era destinado à burguesia. Eu acho que qualquer um que estudou um pouquinho do marxismo sabe o quanto é infiltrado nas mentes a ideia do ódio à burguesia. A burguesia é a raiz de todos os males. Nós passamos a odiar a burguesia e a chamar todos os nossos inimigos de burgueses. Olha que curioso. Na Revolução Cultural, ou seja, já no século XX, o ódio foi direcionado às classes. Da classe burguesa, o ódio foi direcionado às classes sociais. O que é isso? Marx não dizia, não profetizou, que um dia os proletários eles iriam tomar os meios de produção dos burgueses e estabelecer ali então uma ditadura do proletariado, e esta seria então a sociedade comunista. Só que isso nunca aconteceu. Então, no século XX, os marxistas, a liderança marxista no mundo, o que eles fizeram? Eles saíram pegando aquelas classes que tinham alguma demanda, algum problema a ser resolvido, e então eles fizeram dessas classes os agentes revolucionários do século XX. Eles usaram essas classes como agentes revolucionários. E aí, como é que você consegue fazer isso? Ora, o mesmo método de Karl Marx. Você consegue fazer com que os proletários odeiem os burgueses para estabelecer uma sociedade comunista. Então, o que eles fizeram? Eles saíram cooptando as classes sociais que tinham realmente alguma demanda, mas eles não fizeram isso para resolver os seus problemas. Eles fizeram apenas para substituir os proletários por novos agentes revolucionários. Na Revolução Cultural, o ódio foi direcionado às classes. Então você pegou algumas classes e incitou nela o ódio por outra classe. Então os pobres passam a odiar os ricos, os negros passam a odiar os brancos, os empregados passam a odiar os patrões, as mulheres passam a odiar os homens, os homossexuais a odiar os héteros, a sociedade como um todo a odiar a polícia, porque ela é um instrumento de repressão, de tortura, de injustiça, de discriminação, de violência e por aí vai. E nessa nova sociedade, uma nova religiosidade, ela passa a odiar os cristãos. Eu não vou explicar isso aqui porque não há tempo, mas na verdade, nesse projeto para um governo global, existe paralelamente o projeto de uma nova religiosidade. Então precisa se exterminar os cristãos. Então veja bem, se você quer estabelecer novos valores que não sejam cristãos, você precisa criar também, insuflar na sociedade a ideia de que o cristianismo ele é intolerante, e você vai criando um ódio contra os cristãos, e aos poucos você vai calando os cristãos, vai criminalizando os valores cristãos, e daqui a pouco você substitui o cristianismo por essa nova religiosidade. Mas tudo sempre começa colocando o ódio como meio de subversão e de mudança. Vamos lá. Eu vou te mostrar agora algumas frases que são muito interessantes, já no nosso contexto de século XX. Frases que são registradas historicamente para você entender como se faz e como se fez esse ódio entre as classes. Sergei Melgunov, em seu livro La Terreur Rouge en Russie, perdoe meu francês, ele cita Latzis. Ou seja, Sergei Melgunov, ele escreve um livro e ele vai citar um homem chamado Latzis, um dos primeiros chefes de polícia tcheca. O que era a polícia tcheca? Era a polícia política soviética, uma das primeiras lá antes da KGB, que em 1º de novembro de 1918, ele deu as seguintes ordens a seus policiais. Vejam, um chefe de polícia vai dar a seguinte ordem aos seus policiais: nós não fazemos uma guerra específica contra pessoas. Nós exterminamos a burguesia enquanto classe. Veja, nós exterminamos a burguesia enquanto classe. Não procurem na investigação documentos e provas do que o acusado fez ou em atos ou palavras contra a autoridade soviética. Veja, ele primeiro deixa muito claro que nós não fazemos uma guerra contra pessoas, não é especificamente contra pessoas, mas a nossa ideia é exterminar a burguesia como uma classe.
Ainda que ele tenha feito algo contra a autoridade soviética, não procura prova nele, sabe o que ele fez, seus atos, suas palavras, não. O que importa é o seguinte, ele pertence a uma classe, tudo será usado para destruir essa classe. O que importa é a que classe você pertence, não é o que você fez. Veja que é um ódio contra a classe. Seguindo aqui. A primeira coisa que vocês devem colocar-lhe é a que classe pertence. Qual é a sua origem, sua educação, sua instrução, sua profissão? Quer dizer, a primeira coisa que vocês devem colocar, policiais, é a que classe ele pertence. Ou seja, primeiro vamos pegar pela classe, o resto a gente vê depois. O ódio é contra a classe. Ou seja, a história mostra que o comunismo ele tem um ódio contra a burguesia, assim como o nazismo tem pelos judeus, assim como os revolucionários tinham pelo antigo regime. Mas, na verdade, eles passam a acusar os outros desse mesmo ódio que eles têm. E assim você vai, na verdade, criando um ódio. Você vai fazendo com que a sociedade odeie aquela classe, acusando aquela classe de que é ela quem tem um ódio por você. Então vamos aqui pegar um outro exemplo com Vassili Grossman. Quem foi Vassili Grossman? Vassili Grossman foi um escritor que viveu naquele período em que nazistas alemães matavam de um lado e comunistas soviéticos matavam de outro. E ele era de origem judia, ele nasceu na Ucrânia e a Ucrânia ainda era dominada pelo Império Russo. Então Grossman ele sofreu perseguição tanto dos nazistas quanto dos comunistas por ser judeu. A sua mãe foi assassinada pelo regime nazista. E então ele começa a escrever sobre essas coisas. E em um dos seus livros, Tot Pass, perdoe aí a minha pronúncia, olha o que diz aqui. Vassili Grossman, em Tot Pass, faz um de seus personagens dizer a respeito da fome na Ucrânia. Olha o que ele diz. Os escritores e os próprios Stalin diziam todos a mesma coisa. Os kulaks são parasitas. Eles queimam o trigo, matam as crianças. Eu quero fazer aqui uma observação. Primeiro, a fome na Ucrânia foi uma tragédia humana feita pelos comunistas que pouca gente comenta. Esse período foi um período tão terrível porque o que os ucranianos sofreram na mão dos comunistas foi exatamente o que os judeus sofreram na mão dos nazistas. Mas eles mataram de fome muitos ucranianos intencionalmente para tomar aquilo que era dos ucranianos. Quem eram os kulaks? Eram os camponeses. Não confunda kulaks com gulags. Os gulags eram os campos de concentração aonde aconteciam tantas barbaridades quanto acontecia nos campos dos nazistas alemães. Os kulaks, aqui que nós estamos falando, eram camponeses, aqueles proprietários de terra, aqueles que produziam, aqueles que plantavam, aqueles que viviam da agricultura e da pecuária. Os comunistas, naquela ideia de coletivizar, ou seja, tornar tudo de todos, eles queriam então tomar aquilo que era dos kulaks, daqueles camponeses. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a insuflar a sociedade para odiar os kulaks. É mais ou menos como acontece hoje. Nós somos o tempo todo incentivados a odiar o pessoal do agro. O agronegócio é ruim, o agronegócio desmata, o agronegócio provoca aquecimento global. Enfim, o agronegócio sempre é ruim. A mesma coisa fizeram com os kulaks. Então, a sociedade deveria odiar os kulaks. E nos disseram sem rodeios, é preciso que as massas se revoltem contra eles para aniquilá-los todos enquanto classe. Veja, é preciso que as massas se revoltem, ou seja, odeiem eles, para aniquilá-los todos enquanto classe. Então o problema não era como pessoas, podiam ser pessoas honestas, íntegras, não importa. Não importa se eram homens, se eram mulheres, não importa se o negócio era certo ou errado, o que importa é destruir, aniquilar a classe. Então vamos lá, aniquilá-los todos enquanto classe. Esses malditos, para matá-los seria preciso declarar, veja aqui, para matá-los seria preciso declarar, os kulaks não são seres humanos. Do mesmo modo que os alemães diziam, os judeus não são seres humanos. Então, sobrevive quem eles querem que sobrevivam. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Isso aqui não é um problema só do comunismo, nem só do socialismo. O socialismo, na verdade, ele foi um meio estabelecido para um projeto de poder,
Quem está por trás é muito mais poderoso. Esses homens aqui são apenas marionetes na mão dessa elite. Nós é que não sabemos. Matar pessoas, para eles não significa nada. Vamos lá. Foi o que Lenin e Stalin disseram. Isso aí continua sendo escrito no livro, né? Grossman dizendo: os kulaks não são seres humanos. E Grossman conclui: a respeito das crianças kulaks, é como os alemães que assassinaram as crianças judias nas câmaras de gás. Vocês não têm o direito de viver. Vocês são judeus. O que ele está dizendo é que para os comunistas, os kulaks, as crianças kulaks, elas teriam que ser tratadas exatamente como os judeus eram tratados pelos alemães. Não há diferença. Bobagem de quem quer ver diferença entre comunismo e nazismo. É a mesma coisa. Inclusive o comunismo matou muito, mas muito, mas muito, mas muito mais. Você consegue compreender que o ódio é sempre o mesmo. A diferença é que, de acordo com o objetivo, com o processo revolucionário, com o momento histórico, com a necessidade desse projeto de poder, o ódio ele é direcionado a algo ou a alguém. Mas é sempre o mesmo ódio. A ideia é sempre levar a sociedade a odiar alguém ou algo para derrubar essa pessoa. No momento foi pelo antigo regime, num outro momento foi pelos judeus, num outro momento foi pela burguesia, num outro momento foi por diversas classes sociais. É isso que nós vivemos. Eu espero que você, vendo isso, você comece a refletir, divulgue esse vídeo e que a gente possa alcançar mais mentes para que sejam realmente esclarecidas, porque a verdade liberta. E que Deus abençoe a todos.